Hoje eu trouxe aqui na laje para bater um papo conosco, para contar um pouco da sua experiência, da sua proximidade com Deus. Uma figura que eu tenho uma admiração muito grande por ela, não tem ideia da admiração que eu tenho por ela, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho acompanhado, essa trajetória dela no púlpito de uma igreja, levando a palavra de Deus. Eu trouxe aqui para bater um papo conosco a minha querida amiga Daniela Jequis e Lau Botino também, né? Para bater um papo conosco e para ela contar um pouco como que ela chegou a esse nível, assim, esse nível maravilhoso de ser uma figura que, como poucos, sabe traduzir, sabe transmitir e sabe evangelizar. Bem-vindo, Dani. Obrigada, Duda. Uma alegria. Prazer imenso, uma honra estar aqui. E ainda te falei hoje, né? Gostaria muito de gravar aqui na laje, porque é realmente uma honra. Obrigada por esse convite e por estar aqui hoje contigo. Dani, tu és, posso dizer assim, uma guria, uma jovem, né? Embora seja uma jovem senhora, uma mãe de dois guris maravilhosos, né? Casada com o nosso querido amigo Leandro Botino, que vai um grande abraço para ele também. E como que tu conseguiu chegar a esse nível assim de transmitir a palavra, de orar, de pregar o evangelho? Como é que chegou para ti a palavra de Deus? Bom, Duda, a minha trajetória começa lá ainda na barriga da minha mãe, né? Quando ela tomou esse passo de fé e ainda grávida de mim, ela se batizou na igreja, né? E eu comecei meus primeiros passos desde pequenininha, dentro da igreja, aprendendo a palavra e tendo esse contato. Aos 12 anos eu começo a tocar na igreja. Aos 7 eu comecei a fazer aula de teclado, depois comecei a aprender outros instrumentos e aos 12 anos eu já começo a tocar na igreja, né? Mas sempre fui muito tímida, né? Muito tímida, amava fazer parte do louvor da igreja, das atividades da igreja, mas sempre muito reservada, tinha vergonha, tímida, tinha vergonha muito, de subir no púlpito, muito, sempre muito, guriazinha também, né? Mas sempre com esse contato muito direto, né? Desde pequenininha. E bom, há um ano atrás, né? Foi que na verdade despertou algo maior, assim, posso dizer, no meu ministério particular, assim, que tem aquele velho ditado que diz, né, a dor ensina a gemer. E eu acredito que foi através, né, de um processo onde nós passamos, eu, meu esposo, a minha família, que Deus fez assim esse chamado, esse ministério que eu já tinha desde nova, mas posso dizer que florescer, ou as pessoas me olham e dizem: Daniela, parece que não é tu. E realmente não é eu, né? Realmente é algo assim, é algo que é inexplicável, porque vem de Deus, é algo divino, que não tem explicação. Mas eu acredito que é algo que Deus, né, depositou sobre a minha vida, e não é eu, é Ele que faz através de mim. Eu só é um instrumento, né? Eu só disponibilizo, né, o meu coração, disponibilizo a minha vida para que Ele me use, né? Mas foi realmente através desse processo, desse testemunho de vida, que daqui um pouquinho a gente vai contar, que eu acredito que floresceu tudo isso, né? Daniela, sabe que não é fácil uma pessoa tímida como tu, assim, subir assim e pregar e falar para aquelas pessoas assim que tanto precisam da igreja, que tanto precisam às vezes ouvir a palavra, né, Daniela? E como é que o que te transforma cada vez que tu sobe ali, Daniela, quando tu chega ali, que tu vê aquele pessoal ali, para que tu possa pregar, para que tu possa falar sobre o evangelho? É a fé, né, que nos motiva, né? A fé, é impossível ter uma vida cristã sem ter a fé, né? A fé a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos, esperamos. Então a gente não vê com os nossos olhos naturais, mas a gente crê
crer que Deus está no controle, crer que Deus é o governador da nossa vida, da nossa história, e que tem tudo na sua mão. E quando eu subo no púlpito, né, no altar ali para ministrar o louvor, e eu olho para aquelas pessoas, eu sempre peço que realmente eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Eu sempre peço para Ele que tudo aquilo que é meu, as minhas palavras, o meu conhecimento, tudo isso mingue, né? É uma palavra em espanhol, mas mingue, e que eu empreste a minha boca para que Ele fale através de mim, né? Aquilo que as pessoas precisam ouvir e não que querem, né? Isso também é muito importante e eu zelo por isso. Às vezes a gente quer levar uma palavra que daqui a um pouco massageia o nosso ouvido. E Deus está querendo levar uma palavra que traga crescimento para aquela pessoa. Então eu sempre prezo em falar aquilo que realmente Deus quer, né? Deus quer falar através de mim. Então eu sempre olho para as pessoas e vejo, elas precisam ouvir alguma coisa, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, né? Eles precisam de incentivo, né? E que vem da fé em Deus, né? Dessa fé que os dias às vezes são maus, mas a gente acredita que Deus continua no mesmo lugar, no lugar de controle que Ele sempre está, né? Dani, essas tuas pregações assim, tem algum fato assim que depois que tu pregou, depois que tu levou a palavra, que terminou assim, alguma pessoa se sentiu tocada, assim, alguma pessoa veio e falou para ti, olha, Daniela, o que tu falou foi no alvo, foi na mosca, tu não tem ideia do que tu me ajudou. Acontece isso contigo, Dani? Acontece muito, muito. Teve uma ocasião que eu preguei e uma pessoa que não estava nem presente naquele momento, mas estava na live, que estava sendo transmitida ao vivo. Eu não conheço, até o dia de hoje eu não conheço a pessoa, mas o testemunho chegou até mim, que o bebezinho dela estava desenganado. E naquele momento eu estava pregando sobre fé, sobre gratidão e sobre esperança, né? E a mulher falou, aquela palavra parecia que Deus tinha colocado assim, era para ela, no alvo. Ela estava ao vivo na live, né? E ela creu, o bebê estava desenganado pela medicina e ela creu naquilo ali e passaram-se os meses, o testemunho chegou que o bebê foi salvo, foi curado, e que ainda ela queria me encontrar um dia para agradecer por aquela palavra, né? Ainda não conhecia essa pessoa, mas, né, são testemunhos que às vezes chegam. Recebo muitas mensagens também no celular, quando eu às vezes posto algum vídeo e outro, às vezes até por causa do tempo, né, de trabalho, tem filho e tal, me custa às vezes postar alguma coisa, mas quando eu posto, as pessoas dizem, por favor, continua postando as tuas palavras, né? Às vezes assim, calam o nosso coração, chegou na hora certa, e eu vejo tudo isso agir de Deus, né? Porque eu não sou nada, eu não tenho nada, e eu creio que tudo é dele, para ele, por ele, e eu creio que ele tem os alvos certeiros já, né? A gente só deixa fluir. Dani, isso aí não resta a menor dúvida que é interessantíssimo isso aí, a fé, como diz a própria Bíblia, a fé move montanhas, né, Dani? E a gente vê que isso aí, a pessoa, quando tem geralmente um problema, quando é tocada pela palavra, é uma coisa que às vezes as pessoas até não têm imaginação do que a fé pode fazer, né? E tu tem vários testemunhos, não só desse que tu falou agora com relação à tua família, tu tem vários testemunhos que realmente mostram que a verdadeira força da fé, né? Sabe, Duda, que eu sempre digo, né? Eu recebi uma herança tão valiosa dos meus pais, e que graças a Deus eu posso usufruí-la em vida, né? Porque às vezes a herança tem herança que a gente usufrui só depois da morte, né, dos nossos, de quem a gente vai herdar. Mas graças a Deus eu posso usufruir essa herança em vida. Junto deles, né? Junto deles. E eu digo que a herança que os meus pais me deixaram é um grande legado de vida na fé, né? Então eu cresci vendo meu pai recebendo, né, às vezes, Daniel, como é que tu tá? Meu pai, sempre bem, graças a Deus. E às vezes eu sabia que o dia não estava fácil, sabe? Tu sabia que não estava bem? E eu sempre escutei, eu nunca escutei da boca dele palavras negativas, eu nunca escutei ele dizer, sabe? Ele sempre
E eu via que aquilo, comecei a perceber que aquilo, além de ser uma motivação, era como se ele estivesse profetizando, né? Dentro dele ele sabia que não estava bem às vezes, mas ele dizia, não, eu vou profetizar que está tudo bem, porque Deus está no controle. E isso é muito, muito, muito gratificante, assim, por crescer numa família, num lar que pôde me proporcionar, né, esse exemplo, porque na verdade meus pais não me ensinaram só com palavras, né, mas eu aprendi com as atitudes deles. Então é uma longa jornada de fé. Na vida do meu pai, na vida da minha mãe, são muitos e muitos testemunhos. Na verdade, todos os nossos passos foi através da fé. E isso hoje eu carrego impregnado dentro de mim, né? E eu agradeço a Deus e depois a eles por ter deixado esse legado, assim, né, para mim, e eu pretendo deixar isso para os meus filhos também, né? Graças a Deus. Dani, o exemplo às vezes é avassalador, né? O exemplo, Pois como é. ele marca nas pessoas, né? Ele Porque às vezes arrasta, ele né? As Então, palavras às vezes, hoje não têm poder, mas o exemplo... né? Não adianta. Então, às vezes, tanto o pai como o filho, às vezes o filho, ele observa muito o pai, né? E um grande exemplo está aí. É observar exatamente os atos. Não adianta, às vezes, tu falar e fazer o contrário. Fazer exatamente o contrário, né? Como é que uma guria, uma jovem, porque hoje... com esse negócio, esse advento da internet, das redes sociais, Dani, tu sabe que a juventude, principalmente a juventude, está afastada da religião, está afastada de Deus. E tu és um grande exemplo que a pessoa pode também unir tudo isso aí, né? Unir a própria juventude também a palavra de Deus, que muitas vezes a gurizada, não vou me meter, não vou em igreja, não vou rezar, não me dizer bobagem e tal. Sabe que eu sempre tive muitas experiências com Deus, né? Eu sempre falei muito com Deus e tive essa experiência, assim, desde a minha adolescência, né? E eu creio muito também nessa experiência com Deus nas crianças também. E logo depois eu posso contar algumas que os meus filhos, né, já aconteceu. Mas eu lembro que com 15 anos mais ou menos, a minha mãe passa por um processo, né, difícil. Ela foi acometida por um câncer de mama. Na época ela tinha 36 anos, eu tinha 15, meu irmão tinha 10, e era um câncer maligno na mama. E ela passou por todo o processo, operou, fez 8 quimioterapias. E eu lembro que depois que ela passou por tudo isso, e ainda, até eu lembro que ainda ela estava com lenço na cabeça. Eu posso dizer porque eu acompanhei também, eu vou contar também. Ela, com lenço na cabeça, ela propagava assim, que Deus tinha curado ela. Eu lembro que ela sempre dizia uma coisa, que isso marcou para mim. Deus pode agir de duas maneiras, ou no natural ou no sobrenatural. E às vezes a gente quer que Deus aja só no sobrenatural, né? Assim, arranca o câncer e tá curada. E às vezes Deus quer agir no natural, porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. E eu lembro que a minha mãe disse que Deus falou com ela, que ela passaria por todo o processo natural, mas que Ele estava ali, junto dela, no controle, que ela seria curada. E ela saiu propagar. Eu lembro que nessa época nós acompanhávamos ela, né, dizendo que Deus tinha curado, trazendo aquele testemunho de vida, assim, que foi realmente naquela época muito, muito importante para nós, para as pessoas que ouviam. Muitas pessoas, muitas mulheres procuraram ela para se aconselhar, e ela pôde dar conselhos até em relação à medicina, que estava avançada e que podia, né, ter outras questões que podiam ser feitas ali naquele momento, e dizendo que, acima de tudo, Deus tinha curado, né? Queria falar. Não, Dani, eu sou testemunha, porque a Dani, posso dizer para ela que eu conheço a Dani desde que nasceu, né? Acompanhei ela, a Claudinha, tive a oportunidade de fotografar o debut da Claudinha, aos 15 anos da Claudinha, da mãe dela, né? E eu e a Flora, nós fomos lá, Dani, não só uma, várias vezes assistir a tua mãe pregar, a tua mãe dar o testemunho. E eu posso dizer que eu acompanhei isso aí, e o maior exemplo da força da fé, a Claudinha transmite isso aí. Eu digo até, se as pessoas um dia que estão nos assistindo agora tiverem essa oportunidade de ir lá na igreja e ver a Claudinha pregar, a Claudinha transmitir o testemunho dela, é uma coisa, olha,
dificilmente, por mais dura que a pessoa seja, difícil não se emocionar. E a Claudinha, quando estava lá, eu posso contar, teve um parente dela, parente muito próximo da Claudinha, foram a Porto Alegre quando estourou aí o câncer, que é uma doença que todos nós tememos. Quem é que não teme um câncer? Aí chegaram lá e falaram com os médicos e o médico chamou essa pessoa e disse, olha, a pessoa falou para mim, olha, nós temos recursos, nós temos parentes, temos gente nos Estados Unidos, nós podemos levá-la para os Estados Unidos. E aí o que o médico disse para ele? Olha, tu pode levar ela para onde vocês quiserem. Ela tem 6 meses de vida, a tua mãe, é verdadeiro? É. E aí, a Claudinha, sabendo disso, disse, não, o testemunho de fé delas, não, Deus vai me curar, eu conversei com Deus, Deus vai me curar, e faz quantos anos já? Acho que vai para mais de 10 anos. 10 anos, né? O médico deu 6 meses de vida para ela, e ela não se entregou. Então, uma coisa que eu vou te dizer, até a gente se arrepia quando fala com isso aí, porque é um testemunho de fé, é um testemunho de amor, a vida, de amor a Deus, né, Dani? E sabe, Duda, que a experiência que eu queria te contar, que nesse trajeto aí, onde eu tinha 15 anos, eu estava muito feliz com tudo que estava acontecendo, né? Afinal de contas, era minha mãe. Mas eu lembro que eu fiz uma oração para Deus. E essa oração foi de risco. Eu disse para Deus, Deus, eu glorifico a Ti porque a minha mãe está curada. Mas esse testemunho é dela. Esse testemunho é ela que tem que contar. Esse testemunho não é meu. Por mais que eu acompanhe, não é meu. Eu quero viver uma experiência minha. E olha, hoje eu brinco, né? Eu não sabia o que eu tava falando. Foi tu mexer? Foi mexer. Eu não sabia. Foi mexer com quem tava quieto. Eu não sabia o que eu tava falando, mas eu falei. Por isso que eu digo que foi uma oração de risco, né? Eu falei pra Deus, eu queria viver um testemunho meu. E 10 anos se passaram. Quando Deus me traz a lembrança. Depois de 10 anos, aos 25 anos meus, quando a minha casa estava assim, quando a minha vida, né, na verdade, estava tudo como um dia eu tinha sonhado. Porque o meu sonho sempre de guria era ter uma família, era me casar, era ter os meus filhos. Sempre foi, esse era o meu sonho. Ainda jovem, enquanto amigas minhas, sonhos eram profissionais, o meu era ter uma família. Engraçado, mas era essa a realidade. E eu tinha tudo aquilo que eu tinha sonhado. Eu estava casada, tinha um marido que Deus tinha me dado maravilhoso, 2 filhos maravilhosos, estava tudo perfeito como eu tinha sonhado. E aí, Duda, eu brinco, né, e a gente, né, costuma dizer que o dia mau, ele não está marcado na nossa agenda, ele não bate na porta, né, ele não pede licença, quando ele chega, ele invade. E eu lembro que quando estava tudo bem, o dia mau chegou. Na minha vida, na vida do meu esposo, na nossa família. E o primeiro momento a gente se desestrutura, né? Eu lembro que no final quando cai a ficha, né? No final do entardecer, assim, no final da tarde, 6 horas a gente vai no médico levantar uma biópsia que o Leandro tinha feito. E ali estava diagnosticado um câncer maligno no sistema linfático, chamado linfoma de Hodgkin. Aos 28 anos ele é diagnosticado com câncer. E aí, meu filho maior com 4 anos, o meu menor com 10 meses. Ainda eu amamentando. E aquilo ali foi, né, caiu como uma bomba. No primeiro momento, eu sempre falo, a nossa carne, ela sente, por mais fé que a gente tenha, no primeiro momento a carne sente, ela se desespera, ela se apavora e como fica sem rumo. Eu lembro que a gente saiu do consultório do doutor, entramos no carro, eu e ele, e a gente saiu numa BR assim, aqui na cidade, sem rumo, só chorando. Saímos sem rumo, sem entender o que estava acontecendo ali. E agora é o fim dos nossos sonhos, é o fim da nossa família, o que vai ser? Porque realmente tu falou, câncer é sinônimo de morte, né? Um câncer, até tu saber em que estágio tá, se é precoce ou não, né? E se tem recurso para combatê-lo, tu te apavora.
E a gente saiu, Duda, eu lembro aquele dia foi assim, foi um balde de água fria, né? E agora o que fazer? A gente saiu chorando, chorando muito, muito, sem saber o que fazer, para onde ir, e no meio daquela mistura de sentimentos assim, né? De desespero, de aflição, de tristeza, eu lembrei que a gente tem fé, que o nosso espírito precisa estar vivificado para acalmar a carne, para dizer, olha, tu tá desesperada, mas calma, porque eu precisava consultar o médico dos médicos. Eu já tinha ouvido o médico, eu já tinha lido os exames, eu estava com ele nas minhas mãos, mas agora eu precisava consultar o médico dos médicos. E eu disse, amor, vamos orar. A gente vai orar agora para Deus. E eu lembro que a minha oração foi a seguinte: Deus, eu já escutei o médico, eu já li os exames, mas agora eu quero escutar a tua voz. Eu quero saber se o Senhor está conosco nesse barco, porque se o Senhor estiver conosco, o resto não me interessa. E foi algo tão... Até hoje de tarde eu comecei a lembrar assim, né? Comecei a lembrar e não tem como a gente não se emocionar de lembrar essa trajetória toda que a gente passou. E quando a gente estava ali naquela situação orando a Deus, quando terminou a oração, o Leandro recebe uma mensagem de um amigo, que fazia tempo que ele não falava até. E do nada ele manda uma música. Eu disse, Leandro, escuta essa canção, nós não conhecíamos ela ainda. E quando o Leandro coloca no rádio, foi nitidamente, Duda, a voz de Deus nos respondendo aquela oração que eu acabaram de fazer. E se eu pudesse tocar... Tem como tocar essa música? Vamos ver, a Dani vai tocar para nós aí. Então, realmente, a gente fica até meio atônito, sem palavras, para ver a força que tem a fé, né, Dani? E naquele momento, Duda, a gente pôde ouvir, né, a voz de Deus falando claramente, respondendo a nossa oração. E a música dizia assim: tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Esse mal não é pra morte. Descansar. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. E aquele momento, Duda, foi assim crucial para que a nossa fé se ativasse de uma maneira assim sobrenatural, porque a gente pôde entender através da resposta de Deus que aquela situação não era para a morte, mas era para a glorificação do nome do Senhor, que aquela situação não era para a morte, mas era um processo na qual Deus estava fazendo que a gente passasse, para que a gente aprendesse, né, o que Ele queria moldar, o que Ele queria forjar na nossa vida. E foi algo tão impactante aquele momento assim, que a gente, em meio àquela
turbulência toda a gente pôde ser sustentado por Deus e confortar o nosso coração, entendendo que era para nós descansar, porque aquele que nos prometeu garante. E aí nesse processo todo Deus me dá uma frase que a gente se agarrou muito nela, que dizia que aquele que anda no propósito de Deus, ele dá força em meio à dúvida e ele dá convicção de destino. Ou seja, o nosso destino não seria outro a não ser a vitória. E por todas as vezes, né, que o Leandro inicia daí o tratamento, fez 16 quimioterapias, e em todo esse processo de tratamento, a frase que nos acompanhava era a caminho da vitória. Porque esse era o nosso destino. Deus já tinha traçado, Deus já tinha nos falado e nós tinha a certeza que Ele estava conosco em todo esse tempo. Foram vários detalhes, né? Eu lembro que a gente saiu no outro dia para Porto Alegre, né? Urgente, porque precisava ser tratado. Era um câncer que não podia ser operado. Estava no estágio 2, então pegou a clavícula e pegou o mediastino. E eram nos gânglios linfáticos que tinha nessa região, todos tinham tumores. Então não tinha como sair recortando, né? Então tinha que fazer um tratamento. E aí ele fez 16 quimioterapias. E nisso meu filho ainda mamava. 10 meses eu tive que do dia pra noite desmamar. Ou seja, não deu pra eu desmamar. No outro ele dormiu mamando e acordou na mamadeira. Não teve aquele processo que nem eu tive do outro. E quem é mãe sabe, né, a dor que a gente sente, porque também uma das coisas que eu mais prezava era a amamentação. Mas eu precisava sair pra estar do lado do meu esposo, né? E a gente sai naquela trajetória, então 8 meses ficamos de 15 em 15 dias indo a Porto Alegre, Leandro fazendo quimioterapia, né? E eu do lado ali, eu sempre digo, nós fazendo, nós indo, nós aquilo, porque não era comigo, mas era como se fosse, né? Eu tava o tempo inteiro do lado dele naquela situação. Na última quimioterapia, a gente chegando na entrada da cidade, uma grande carreata tinha organizado de surpresa, família, amigos, muitos carros de som com a música que eu acabei de cantar aqui. E foi algo assim tão especial, tão lindo assim que a gente viveu, porque era o fim daquele ciclo, né? E organizei também um culto de ações de graça, que inclusive tu e a Flora participaram, né? Onde a gente louvou, e ali naquele culto de ações de graças foi a primeira vez que eu preguei, porque até então eu só cantava na igreja. Foi a primeira vez que eu preguei e foi nesse dia que teve o testemunho desse bebê. Foi nesse dia. E ali eu preguei, mais ou menos contei o que nós tínhamos vivido e falei sobre a palavra do Senhor, sobre a fé, sobre a esperança, sobre a gratidão que nós devemos ter, porque a gratidão me acompanhou, Duda, e nos acompanhou lado a lado, quando um dia Deus me faz ser grata, né? Ser grata pelo dia que a gente recebeu o diagnóstico. E eu disse, Deus, mas esse dia pra mim foi terrível. Como assim? Eu não tô entendendo. Tu quer que eu seja grata pelo dia que parece que quando a casa caiu? E aí Deus me faz entender que eu tinha que ser grata por esse dia, porque foi nesse dia quando eu pensei que tudo ia se desmoronar. Foi esse mesmo dia que eu ouvi a voz dele. Ou seja, ele não tinha me abandonado, ele não tinha nos deixado, mas ele estava conosco. Então eu sempre fui muito grata a Deus, né, pelo sustento, pelas noites que a gente chorava, porque a gente tem fé sim, mas a carne é fraca, né? A gente é um ser humano, a gente sente, então tem vezes que sim, as lágrimas rolavam, mas Deus ia lá e enxugava, né? E Duda, quando tudo isso parecia ter fim, Leandro faz a última químio. Fizemos o culto dia 15 de dezembro. No final do mês de dezembro, Leandro começa a sentir novamente uma bolinha aqui perto da clavícula. E ele começa a ficar incomodado com aquilo. E eu disse, bom, vamos ligar pro doutor. Vamos ver o que acontece. Vamos ligar pro doutor porque, né, um paciente oncológico, recém tendo passado por quimioterapia, vamos ligar pro doutor. Só que era final do ano. Eu digo, vou esperar passar a virada do ano. E a gente tá
no dia 31 ali, nas festividades todas, e eu comento com uma tia minha, e eu digo, agora eu vou esperar passar o final do ano, a virada, e vou falar com o doutor. Ela disse, não, tu vai ligar amanhã cedo para ele. E eu digo, tu acha? Sim, eu não acho, tenho certeza, tu vai ligar para ele, não, isso não pode esperar. Falei, tá. No outro dia, 1º de janeiro, ligo pro doutor. Doutor, Leandro tá sentindo uma bolinha assim. O doutor disse, não, fiquem tranquilos, a doença não é. Isso pode ser alguma outra coisinha, a gente vai ter que ver, mas pode ser o catéter que deslocou. Não sei o que pode ser, mas fiquem tranquilos que a doença não é. Mas faz o seguinte, faz uma eco aí em Livramento pra mim, me manda e eu quero dar uma olhadinha. Dia 2 de janeiro fomos fazer a eco e o doutor já durante o exame disse, olha, as notícias não são muito boas. Eu acho que tem alguma coisinha mal aí, mas leva pro doutor. Mandei pro doutor e o doutor disse, olha, o Leandro teria que fazer as baterias de exame, toda a bateria de exames, para ser o checkmate final em março, 3 meses depois da última quimio. Mas eu olhei a eco e realmente, não sei, só que só com a eco eu não consigo afirmar nada. Eu preciso que vocês venham para Porto Alegre urgente e façam toda a bateria de exames que ele faria em março. Eu preciso que ele faça agora em janeiro. Saímos, pegamos nossos filhos, saímos correndo e aquela situação já desconfortável, a gente preocupado, né? E agora, o que será que é? Mas confiando, né? E aí fomos, o Leandro passou toda a semana fazendo exames. Na quinta-feira, eu ligo pro doutor, era aniversário do meu pai, Leandro tinha feito um churrasco lá pra nós em Porto Alegre. 13 de janeiro. 13 de janeiro. E aí, no meio do almoço eu resolvo ligar, porque eu tava ansiosa com aquilo. Tava ansiosa, meus pais estavam lá nos acompanhando. E eu ligo, digo, não aguento mais esperar. O doutor já tá com todos os resultados, eu vou ligar. E no meio do almoço eu resolvo ligar. O doutor disse, Daniela, venham segunda-feira aqui no consultório que eu quero falar com vocês. Eu disse, não, doutor. Todo final de semana eu vou esperar? Não. Por favor, me dá uma notícia. Ele, olha, o negócio é o seguinte, a partir de hoje até segunda eu tô me reunindo com uma equipe médica para discutir o caso do Leandro. Ainda não tenho nenhuma resposta. Aquilo, Duda, simplesmente todo mundo parou de comer, o dia acabou para nós porque a gente viu que alguma coisa estava mal. Chegamos segunda-feira no consultório do um doutor referente em Porto Alegre, maravilhoso, assim, foi também um instrumento de Deus usado, sabe, um doutor maravilhoso, todo sempre muito preocupado, excelente médico. Mas a gente encontra ele na sala dele assim, Duda, de cabeça baixa, como eu nunca tinha visto ele, de cabeça baixa. Ele disse, fazem 25 anos que eu trato esse tipo de câncer e eu nunca vi um caso igual ao do Leandro. A verdade é que eu não sei o que aconteceu. Pra mim estava tudo certo, o Leandro estava curado, mas eu reuni uma equipe médica e a gente constatou que a doença ainda está ativa. Não foi suficiente as 16 químios e a gente vai ter que partir agora para um tratamento de radioterapia para ver o que vai dar. Duda, eu confesso que aquele momento foi mais difícil que o primeiro, porque aquele momento era como se tivesse puxado o nosso tapete e a gente caiu de cara no chão, assim. Foi muito difícil, muito difícil. O primeiro era como se caísse a bomba, mas eu saí para guerrear, para vencer aquela batalha. Mas aquele era assim, desestruturou mesmo. Avassalador. Foi muito difícil. E aí a gente então se encontra, né, naquela situação, Leandro tendo que fazer. Ficamos 1 mês em Porto Alegre com os nossos filhos, todos os dias indo fazer as sessões de radioterapia. E eu lembro que naquele momento que a gente recebe essa notícia, eu fiquei umas 2 semanas sem conseguir dar uma palavra com Deus. Eu não conseguia, era como se uma angústia tivesse tomado conta de mim e eu não conseguia me expressar, eu não conseguia orar, eu não conseguia fazer nada. E um final de semana que a gente vem a Livramento, nesse mês que a gente estava em Porto Alegre,
eu lembro que nós estávamos com o rádio ligado no carro e cantando algumas canções. E aí, eu cantando, mas sabe aquela, quando tu canta da boca pra fora? Porque eu tava cantando com meu filho tava cantando junto, e eu tava cantando com ele. Mas eu não tava, na verdade, cantando com o coração. Eu tava simplesmente cantando ali porque ele tava cantando. Mas muito angustiada, muito triste, assim, muito decepcionada com tudo, sabe? A gente tinha feito culto de ações de graça, tinha festejado a cura do Leandro e quer dizer, agora ele não tá mais curado. E eu lembro que meu filho disse, mamãe, para! E eu disse, que foi, filho? Olhei pra trás assim, que foi? E ele disse, mamãe, a gente tem que cantar mesmo, né? E eu disse, Pedro, por quê? E ele, porque toda vez que a gente canta, Deus cura o meu pai. E aquilo tudo foi assim, era como se eu estivesse escutando a voz de Deus através daquela criança falando assim comigo. Independente do que tu tá vivendo e das circunstâncias, tu tem que continuar me adorando. Porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Não era porque a situação era adversa que eu tinha que parar de adorar. E aí era como se Deus estivesse me dizendo, eu te criei para me adorar e agora tu parou? Tá me abandonando? Porque uma situação difícil se apresentou, um gigante se levantou. É agora que tu tem que adorar. E tudo aquilo entrou como uma flecha no meu coração. E é por isso que eu digo que as crianças são usadas por Deus. Né? Eu digo na igreja, as crianças não são a geração do futuro, elas são a geração do agora. Porque agora Deus usa elas. E aquele dia foi algo uma experiência tão tremenda, assim, que Deus usou o meu filho pra sabe, profunda, me dar uma né? puxada, assim, ó. Mas a gente acorda, né? E eu fiquei paralisada toda vez que a gente canta, ou seja, toda vez que a gente adora, né? Porque nas palavrinhas dele era toda vez que a gente canta, Deus cura o meu pai. Eu falei, é verdade, filho. A gente tem que cantar, a gente tem que continuar adorando, a gente tem que continuar agradecendo, a gente tem que continuar louvando a Deus, independente. E Deus, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E ali aquilo me renovou, sabe? Aquela força para continuar a guerrear aquela batalha, né? E aí o Leandro passa por todas as sessões e faz de novo o exame para constatar se tinha curado ou não. E aí a gente leva o resultado dos exames e aí o doutor, aquele médico mais uma vez, né, reuniu na frente dele assim e disse, olha, vou dizer uma coisa, eu não confio 100% na medicina, mas eu confio 100% em mim. Ele confiava nele mesmo 100% em mim. Todas as vezes que eu dei um protocolo de tratamento nunca falhou. Eu sei o que eu estava dando. E eu revisei os exames do Leandro, porque ele não acreditava, ele falou que até a esposa dele passou a conhecer o Leandro, de tanto que ele falava na casa, Leandro pra cá, será como é que tá o Leandro? E o Leandro aqui, porque ele estava preocupado, porque tinha falhado aquele protocolo do tratamento. Ele disse, mas eu confio 100% em mim. Mas hoje eu quero dizer para vocês, passado todo esse processo, que mesmo que eu tivesse me humilhado e reconhecido que eu tinha falhado, isso não ia adiantar. Porque se o Leandro esperasse para fazer os exames só em março, não teria mais volta. O câncer teria se alastrado e não teria mais volta. Em 3 meses é suficiente para, né? Eu só posso dizer para vocês que foi sorte que o Leandro achou o nódulo e aí adiantou toda a bateria de exames. E aí ele me deixou, né? Me deixou ali livre para eu dizer para ele, doutor, o senhor pode nomear isso como sorte, mas o senhor sabe que a gente serve a um Deus que não dorme, um Deus que não perde uma batalha, um Deus que cuida de nós. E foi ele que mostrou para o Leandro, foi ele que sempre esteve no controle de toda essa situação. E ali eu pude testemunhar nossa fé e o cuidado de Deus, né, nas nossas vidas em todo esse processo. Graças a Deus, eu glorifico o nome do Senhor, que hoje o Leandro está 100% curado, né, e nós estamos, aonde a gente passa, a gente testemunha daquilo que Deus fez e agiu mais uma vez no natural. Depois desse testemunho maravilhoso, eu acho que a gente fica até difícil, eu que estou aqui do lado da Dani, não me emocionar com as palavras que ela acaba desse testemunho,
dar para nós todos. Eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo aí, absoluta certeza, eu posso dizer que vocês também foram tocados por esse testemunho da Dani. Dani, para nós terminar, Dani, queria que tu deixasse um recado para nós, um recado para todo mundo que está te assistindo. Assim, eu quero também agradecer de coração a duas figuras que ele sabe que eu tenho um carinho todo especial por ele, que é o teu pai, o Daniel, e a Claudinha, tua mãe. Agradecer de coração para eles e agradecer também a tua vinda aqui, né, Dani? Eu queria que tu fechasse essa nossa conversa aqui na laje. Eu não poderia deixar, né, Duda, de agradecer aos meus pais, que são peças fundamentais, né, para hoje eu estar aqui. Todo esse processo também, eles foram muito importantes em toda a nossa vida, na verdade, na minha e da minha família hoje. São avós corujas hoje, né? Eu tenho muito que agradecer e agradeço a Deus pela vida deles, porque realmente tudo que a gente é hoje, né? Eu, meu esposo, a gente aprende muito com eles, tanto profissionalmente, como eu já falei, testemunhos de fé também. E queria deixar, né, aqui essa oportunidade para deixar um beijo grande, dizer que eu amo muito os meus pais, né, e a nossa família. E dizer para as pessoas que nos assistiram até o final dessa live que dentro de tudo isso, o grande lance que eu aprendi é que Deus, ele nunca trabalha com coincidência e nem por acaso. Toda vez que Deus se move é com um propósito. Deus sempre tem um propósito na nossa vida. Eu tenho certeza que toda essa trajetória que eu e meu esposo e os meus filhos, nossa família passou, foi com um propósito, né? E eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora também, independente, seja qual situação você esteja vivendo, creia que é um propósito de Deus. Seja ela fácil, difícil, seja ela de dias de tristeza ou de alegria, é um propósito de Deus, né? Então que Deus possa abençoar cada um de vocês e que a sua fé possa ser ativada para que, né, Deus possa abençoar e continuar sendo esse Deus maravilhoso que Ele é. Muito obrigada, Duda, por ter me trazido aqui. Para mim uma grande satisfação e uma alegria estar contigo, também sempre presente, né, nesses momentos também especiais que a gente vive, nos momentos difíceis também, né, sempre estar presente. Culto de Ações de Graça o Duda teve, está lá na igreja sempre nos acompanhando. Então desejo muitas bênçãos sobre ti, sobre a Flora e toda a tua família. Obrigada de coração mesmo. Tchau, pessoal!